Ô Calejão, bom dia aí para você, nesse sábado aqui em que a gente está gravando, depois que eu não consegui fazer a live na sexta-feira por problemas técnicos da minha saúde. A gente vai ter que começar sempre com ele, Eduardo Bolsonaro. Sempre ele causando, se dando mal, porque falou da tarifa do Milei, e aí logo em seguida ficou sabendo que o Brasil também teria os cortes ali em carne, café, né, das tarifas. Mas antes, aconteceu o seguinte, e ele respondeu já, até ele foi para a Jovem Clã ontem falar, e também em outros canais assim de baixa qualidade, né? Que não é o caso do nosso aqui, esse canalzinho pífio e patético. STF forma maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu por atuação nos Estados Unidos para coagir a corte. O julgamento ocorre no plenário virtual entre ministros da primeira turma até o dia 25 de novembro, mas já formou maioria. A primeira turma do Tribunal Superior aqui, do Supremo Tribunal Federal, formou maioria nesta sexta para aceitar a denúncia apresentada pela PGR contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eduardo foi acusado de coação no curso do processo devido à sua atuação nos Estados Unidos em favor da sanções contra autoridades brasileiras. Caso o resultado seja confirmado, Eduardo Bolsonaro se tornará réu e será aberta uma ação penal. A análise do mérito do processo, com absolvição ou condenação, ocorre em outro momento. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, votou pelo recebimento da denúncia e foi acompanhado por Flávio Dino, Cristiano Zanin. Ainda falta o voto da ministra Carmen Lúcia. O julgamento começou nesta sexta-feira no plenário virtual e vai até o dia 25 de novembro. O Eduardo, o Calejão, já respondeu, né? Ele, rapidinho, né? Assim como a Heloísa Wolff disse, que ele não comparece muito, é rápido também, né? Pequeno e rápido. Ele já respondeu. A resposta, segundo ele, que Moraes não quer escutar. Por isso, não manda carta rogatória para ouvir. Vamos ver aqui. Rebateu o ministro Alexandre de Moraes. Mas você tem que tocar, né? Por favor, fale. Bolsonaro rebateu o ministro Alexandre de Moraes. Não recebi com surpresa nenhuma. Eu vejo aí, mais uma vez, uma oportunidade para você expor uma ilegalidade feita pelo Moraes e pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, né? E para reforçar o quanto justo que foi a aplicação da Lei Magnitsky contra esse violador de direitos humanos, né? Ele não sabe nem falar, Calejão, Lei Magnitsky. Não é, Magnitsky. Ele não sabe nem falar o nome da lei que ele tanto lutou por ela. Mas vamos ver aqui a conclusão do que o Bananinha tem para falar. Vale lembrar que não só ele, aquele que me acusa também está diretamente envolvido nos fatos no qual agora eu virei réu, né? Eu estou falando especificamente do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, porque ele também foi sancionado com a perda do visto norte-americano, e agora eles, né, Gonet junto com Moraes, não se declaram impedidos e colocam adiante uma acusação fajuta contra mim. Por que ela é fajuta? Porque o crime de coação ele tem dois requisitos. Um é uma ferramenta à minha disposição. Como o próprio Moraes falou aqui, a Lei Magnitsky, né, é o que justifica, é o meio de pressão que ele está falando que eu usei no crime de coação. A Lei Magnitsky não é assinada por Eduardo Bolsonaro, é assinada por Donald Trump e também pelos seus secretários, né, Scott Bessent, do Tesouro, e Marco Rubio, do State Department. E o segundo requisito é que seja um meio ilícito. Ora, primeiro, esse é um meio jurídico que está fora do Brasil. Então, Moraes abusa mais uma vez do seu poder, né, fazendo uso da extraterritorialidade que não é prevista na nossa Constituição. Eduardo Bolsonaro disse que ainda não é o momento para tomar qualquer tipo de decisão sobre as eleições do ano que vem. Haverá um candidato. E a certeza também é de que eu não estarei apoiando o Lula numa eleição do ano que vem. Valeu. Não, essa é nova, hein? Desculpa, essa é nova. Aliás, aqui vamos dar os créditos, né, para esse meio de comunicação, veículo de comunicação aqui tão importante que é a Revista Oeste, onde ele também deu entrevista ontem, na sexta-feira. Agora, tem água para passar embaixo dessa ponte. Por exemplo, se algum governador que você citou vier a ser o candidato, ele tem que se descompatibilizar apenas em março. Então eu pergunto, por que isso está sendo discutido agora? Eu vejo muita pressão para que o Bolsonaro tome uma decisão antecipada, desnecessária. Por quê? Porque está acabando uma ferramenta de ameaça contra o Bolsonaro, que é enviá-lo para um presídio comum, né? Porque se ele for para um presídio comum, vão ameaçá-lo de quê depois? De morte?
Entende? Então estão tentando botar uma pressão gigantesca no Jair Bolsonaro para ele apoiar um nome, e repare que eu não estou falando aqui nenhum nome, né, mas há uma pressão para que ele apoie alguém, porque uma vez que o Bolsonaro apoia alguém, ele vai servir café frio. Né? Ele perde interesse político, ele perde valor de mercado dentro do cenário político. É claro que ele não vai falecer politicamente, porque o que ele fez, né, vai ainda persistir para as próximas décadas, pelo menos. Né? Daqui a 50 anos vão estar falando no que o Bolsonaro fez e estudando os 4 anos de presidência dele. Vão sim. Vão estudar para ver o que não fazer, né? Que foi o pior governo da história do Brasil. E olha que a gente teve ditadura militar, hein? Que não se compara com o que o Bolsonaro conseguiu fazer. Se quiser, né, ainda outros 4 que virão. Então, esse é um assunto que eu vejo que ele não é prioritário. Prioritário agora, né, é a concentração nessa questão do envio dele para um presídio comum, nessa ilegalidade, e tentar fazer, né, um movimento contrário, uma pressão contrária, para constranger o Alexandre de Moraes, ou, se de fato ele tomar esse caminho, né, de mandar o Bolsonaro para a papuda, de expor ao máximo ele e a Suprema Corte coniventes com mais esse abuso, com mais essa violação de direitos humanos. Ô, Calejão, a primeira coisa que eu queria te dizer aqui é que você não acha que ele tá com uma cara muito desanimada, né? Muito acabado, tá parecendo eu que fiquei doente ontem, né? Nem assim eu tô com essa cara assim de... Olha a cara dele, Calejão, isso diz muito, né? Sobre o que aconteceu de uns meses para cá, né? Ele como um protagonista da pauta brasileira, né? Sendo ascendido aí a grande líder da direita brasileira, para um cara completamente deslocado agora de tudo que está acontecendo, né? Bez, isso aí que você tá vendo chama a cara da derrota, tá? O Eduardo Bolsonaro é a cara da derrota hoje, cara. Ele falou aí que ele não vai apoiar o Lula. Você não vai apoiar, Eduardo, você é o camisa 10 do Lula. Você é o cara que ajudou o Lula a recuperar assim, a popularidade do governo federal de uma maneira que muita gente até acreditava ser impossível até, tá? Então você não vai apoiar. Você é o camisa 10. No mais, tudo o que ele disse, Bezi, faz o menor sentido. Aquela argumentação absolutamente estapafúrdia no começo da explicação dele, para dizer que não existe coação no curso do processo e tal. É simples assim, para que não caiamos nesse malabarismo retórico do Eduardo Bolsonaro, tá? Existe um atentado contra a soberania do Brasil. Essas pessoas foram julgadas, tá? Quiseram dar golpe de Estado. As pessoas foram julgadas. No curso do processo, o Eduardo Bolsonaro pede licença do cargo, vai lá para fora, incitar uma nação estrangeira para tentar, assim, coagir o sistema de justiça nacional. Isso é crime, Bezi. Tá lá no artigo 359I, não é um barato que foi redigido de forma oportuna para punir alguém naquele momento, entendeu? Um casuísmo qualquer. Não é isso, mano. Existe uma regra. Essa regra foi burlada. Você vai arcar com as consequências do crime que você cometeu. No mais, é exatamente isso que você falou. O cara não tá bem, velho. Você vê que ele não tá bem, entendeu? Não sei exatamente o que é. Olha isso. Se é só a derrota, se ele tá fazendo uso... Parece um preso de guerra, Calejão. É uma mistura... Parece assim, que ele tá num cativeiro. Parece você em algumas viagens que você faz pelo litoral brasileiro, né? Num cativeiro, mano. Assim. Não sei, não tá bem, evidentemente não tá bem, tá esperneando. Para além da cara dele, que eu concordo com você, denota que ele não tá bem, o nível da argumentação dele também, tipo, primeiro que assim, mano, tudo isso já foi dito 400 vezes e vocês se fuderam. Então, Bezi, é como o time que tá tomando de 5-0, vai pro vestiário e volta exatamente com os mesmos jogadores, o mesmo esquema tático, a mesma postura em campo. O que você acha que vai acontecer? Você vai tomar de 10, né? É a posição desses caras hoje. Eles continuam com a mesma ladainha de bosta, o mesmo papo furado. Não tem um elemento novo sequer para tentar dar uma arejada na argumentação, sabe? Então você pode esperar que essa linha do esperneio, ele vai seguir nisso. Sabe o que tem de verdade, Bezi, nessa fala dele? Quando no fim ele diz, meu pai vai pra papuda e a gente vai continuar expondo o STF. É isso, você já sabe, malandro. Você sabe que azedou o pé do frango do seu pai
e que mais 2 semanas a gente vai estar aqui noticiando ele na papudinha. É isso que vai acontecer. E, Calejão, ele também falou sobre... Ele acha que o Bolsonaro volta à presidência, tá? Nos delírios de Eduardo Bolsonaro, tudo é possível. Vamos ver aqui, ele falou para a Revista Oeste, e claro que ele também teve o espaço aberto ali na Jovem Clã, né? Porque se você lembrar bem, você que está assistindo aí no seu sábado, no domingo, o Eduardo Bolsonaro estava com espaços na Globo News, na CNN, esses lugares não procuram mais o Eduardo Bolsonaro. E no Metrópolis, diariamente, né? O Metrópolis, daqui a pouco ele volta a falar para o Metrópolis, porque a gente sabe muito bem o que pensa o Luiz Estevão e seus asseclas, né? Vamos ver o que ele fala aqui sobre a volta ou não do pai e compara com o Donald Trump e Eric Trump. Johnny Doria. Não, esse não. Olha, Mota, eu acredito que o Jair Bolsonaro voltará a ser presidente, sim. Ah, claro. Eu lembro até de uma passagem do Eric Trump, em que ele fala que num dos piores momentos do julgamento do pai dele, né, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele perguntou para o pai, e aí, pai, como é que você vai fazer? Como é que a gente vai sair dessa? E o Trump respondeu, né, eu não sei como, mas pode ter certeza que a gente vai sair. Por vezes o nosso inimigo erra, por vezes em fato a gente não consegue. Você entende, é loucura. Bessi? É uma mistura de nada com porra nenhuma e pitadas de, sei lá, assim, estou passando mal. Simpsons. Uma coisa louca, né? É uma família da pesada, é piada, né? O que ele tá falando. Porque não tem mais o que falar, cara. Vamos ver aqui, acompanhar o martírio do que está sendo o Eduardo Bolsonaro dar entrevistas hoje, né? Então, nossa, tem o tamanho da cabeça do sujeito do lado dele me assustou, Calil. Não sei quem é, mas com todo respeito, baita cabeça, hein? Imaginar, como por exemplo a eleição do Trump, eu tenho certeza que o Moraes não acreditava nisso, tanto que ele deteve no aeroporto de Brasília o Jason Miller durante algumas horas. Hoje o Jason Miller, uma pessoa crucial na nossa batalha aqui de levar consequências aos ditadores do Brasil. Então, às vezes a gente não sabe como, às vezes a gente não sabe quando, mas tendo fé em Deus, a gente vai encontrar forças para resistir, continuar fazendo certo, se sacrificando, mas entendendo que do outro lado haverá um futuro glorioso. Então eu acredito sim que o Bolsonaro voltará a ser o presidente do Brasil. E no caso da escolha de um candidato da direita, isso daí vai ser um problema, Mota, porque a direita ela tem uma dificuldade de reconhecer a liderança. Se você retirar o Jair Bolsonaro da equação, não encontra-se um outro líder que aglutine todo mundo. Então, isso vai passar por uma depuração, pode ser que passe por um período onde a esquerda tire proveito disso, mas, né, eu tenho para mim o seguinte, eu não me importo, né, de discutir com pessoas do espectro da direita, mas eu tenho a certeza que na eleição do ano que vem, independentemente, né, de quem seja o candidato, de onde estiver o Lula, eu estarei do outro lado. O que eu só não quero é que as pessoas levem gato por lebre, né? Então, eu me sinto aqui à vontade para expor algumas das entranhas do sistema, em que pese, por vezes, ser chamado de camisa 10 do Lula, hoje está causando muita discussão, né? Briga na direita. Ele não está se aguentando, cara. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Olha, João, eu queria trazer uma notícia nada a ver aqui com o assunto, mas eu acho importante a gente lembrar, o Guga Noblat trouxe aí que o Hitler sofria de doença sexual que podia causar micropênis. Não sei, a produção me mandou. Do nada. Não tem não que tenha relação. Relação zero, a produção me mandou. A síndrome de Kalman. Acharam uma mancha de sangue no sofá onde Hitler se suicidou e fizeram um teste no documentário britânico Channel 4 intitulado DNA de Hitler, o projeto de um ditador. Hitler, portanto, tinha baixos níveis de testosterona, o que teria atrasado a puberdade, o desenvolvimento dos órgãos sexuais. Certamente, se Hitler estivesse vivo hoje, ele seria um red pill que apoia o Trump e toma Campari. Mas não tem nada a ver com o que a gente está falando. Desculpa só essa digressão aqui. Pequeno parêntese. É um parênteses, Calejão. Mas o Eduardo... Ô, Bezi, você imagina esse método Eduardo Bolsonaro de argumentação num âmbito acadêmico, digamos assim, o cara vai defender uma dissertação, tá, de mestrado, ou uma tese de doutorado, ele chega lá, a banca vai perguntar para ele, e aí, meu filho, fala como é que é o seu Paranauê, ele vai falar assim, eu não sei,
na verdade, mas eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus que vai dar certo. Não, mas é só isso que você tem para apresentar? É só isso. Eu tenho fé em Deus de que aconteceu nos Estados Unidos lá, né, o Eric Trump e tal, então vai ser basicamente igual. E, cara, você entendeu? Eric Cartman. Você entendeu o nível do que eu te falo, que é o delírio do cara e de que, assim, você tá numa linha de esperneio, porque você não tem nada pra mostrar. Sabe por que não tem nada pra mostrar, Bezi? Porque absolutamente tudo deu errado. Tudo que esse cara tentou nos últimos 6 meses deu muito errado. E ele não só arrebentou o próprio a situação dele, mas ele comprometeu muito o projeto da extrema-direita. Ele sabe disso. E ele tá chorando essas pitangas aí, porque muita gente de direita bateu nele. Malafaia chamou ele de babaca. Ciro Nogueira falando que, tipo, realmente. Eduardo Cunha falando, cara. Zema. Até o Mobral Zema. Entendeu? Tá. Toda essa gente dizendo, não, o que o Eduardo Bolsonaro fez aí foi o pior projeto político, talvez, da modernidade na política institucional brasileira. E ele sabe que agora é o grande finale. O pai dele vai preso, é Natal, acabou o ano, porque vai se... Veja o nível do malabarismo retórico. Não, porque aí vai prender meu pai, acabou o ponto de ameaça, porque vai fazer o quê depois de prender? Depois de prender ele vai ficar preso, seu aloprado. Ele vai... Não, nem digo isso. Vai ficar preso, Bezi. Vai ficar preso, mano. É óbvio que o Estado brasileiro, nessa ocasião, né? Porque se tivesse prevalecido aquilo que vocês estavam propondo, aí sim seria um Estado assassino institucionalmente, em nome da lei, digamos assim. Porque o Estado brasileiro já é assassino, sobretudo com uma parcela expressiva da nossa população, a gente sabe disso. Agora, nesse caso, ele vai ser preso. E depois nada, e depois ele vai ficar puxando cana lá. Muito provavelmente, Bezi, ele deve sair porque ele vai mandar um que eu tô passando mal. Mas você não era cabuloso? Você não era o cara imbrochável, imorrível, que, sei lá, entendeu? Metia a mala? Mas agora eu tô passando mal. E muito provavelmente ele vai ficar alguns meses ali papudinha e depois vai pra casa. Mas não tem depois. Depois é que vocês se fuderam, o Eduardo. E se fuderam muito por você, pela tua atuação, inclusive. Então, obrigado, camisa 10 do Lula. Você é o cara. Cara, e ele não dá uma dentro, assim, só para trazer também aqui o Twitter dele, né, que ele não para, ele não tem o que fazer mais, né, ele trouxe esse Twitter aqui ontem. Qual é a diferença da diplomacia da Argentina do Milei e da do Itamaraty de Lula com o governo real Donald Trump? Revista Oeste, Estados Unidos zeram tarifa para produtos argentinos. A diferença é que a gente não é uma cadelinha, igual você e o seu pai, a gente não é uma cadelinha do Trump. Tá? Porque, logo em seguida saiu a notícia: exportadores brasileiros de carne comemoram redução de tarifa. Estava fazendo falta exportar para os Estados Unidos. Produtores de frutas se queixam da ausência de uva na lista de produtos beneficiados, mas aqui, exportadores de carne consideram positiva a redução de taxa sobre carne. A ordem foi dada nesta sexta-feira pelo presidente americano Donald Trump, que reduz o tarifaço de 50 para 40 no caso do Brasil, e está se conversando, né? A gente não deu marcha ré no quibe do Trump, né, para ele poder, ou o Trump com o Clinton, tem também essa história aí, eu não sei, né, quem que é ativo, quem que é passivo nessa equação, mas só se deu mal, Calejão, ele não dá uma dentro, o Bananinha não dá uma dentro. Seguinte, tem gente que acha que renda extra na internet é coisa de golpe, né? Olha essa matéria da Exame que mostra 15 formas sérias de fazer renda extra na internet. Você pode entregar serviços, fazer conteúdos, mas também existe outra maneira séria de fazer uma renda extra em dólares. Você só precisa de internet e um celular ou computador. Não tem chefe enchendo o saco, não tem esquema sujo. Esse aqui é o exemplo do Marcos. Uma semana depois que ele aplicou o método, faturou $139. Na conversão para nossa moeda, dá quase R$740. Não vai te deixar rico, mas já resolve conta do mercado, gasolina, luz. Agora, claro, não é apertar botão e virar dinheiro. É simples e você pode fazer com 30 minutos, 1 hora por dia, mas exige que você se aplique direito.
E se você fizer certinho, funciona assim. Então faz o seguinte, clica no link aqui embaixo. O nosso querido amigo Clayson vai falar com você no WhatsApp e mandar 3 aulas gratuitas. Além de aprender o método nas 3, ainda pode tirar dúvidas com ele.